Olá, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020 e eu começo pedindo, se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like, ou se não gostar, dê um dislike e se gostar muito, compartilhe, indique para alguém se inscrever no canal, etc. Hoje eu vou começar com uma notícia inusitada. A Lava Jato de São Paulo trabalhou de novo. Você sabe que a Lava Jato de São Paulo era um dado negativo da Operação Lava Jato. Só funcionava Curitiba e Rio de Janeiro. Aí, de repente, a Lava Jato começou a funcionar agora, recentemente. Primeiro, trabalhou para indiciar o ex-governador e ex-ministro da Saúde e das Relações Exteriores, Zé Serra. E agora, ontem, foi a vez do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ex-assessor da Secretaria de Planejamento do Tucano, Sebastião Eduardo Alves de Castro, e do ex-tesoureiro da campanha, Marcos Monteiro, por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. As investigações foram conduzidas pela Lava Jato a partir de delações do grupo Odebrecht. Mas não vem dizer não, só tinha delação, não vale, tem que ter mais prova, aquilo que se diz a respeito do Lula, né? Mas tinha mais prova, como no caso do Lula, também tinha, além das colaborações, a Polícia Federal obteve documentos, cópia do sistema de informática da empreiteira, no caso a Norberto Odebrecht, análise de extratos telefônicos, conversas por Skype e ligações que indicariam a prática de cartel no metrô de São Paulo e no Rodoanel, que o Geraldo Alckmin chama, como gosta de brincar, o meu amigo Raíssen Abac lá na Rádio Eldorado, de Rodoanel, além de oitivas de outras testemunhas, né? O relatório do indiciamento de Alckmin foi enviado ao Ministério Público Eleitoral, a quem caberá oferecer eventual denúncia contra ele. É bom chamar a atenção para o fato de que o Alckmin já tomou uma surra na eleição, exatamente porque o eleitorado já sabia dessas transações tucanas e também do fato do PSDB estar funcionando como auxiliar envergonhado do PT na corrupção do Mensalão e do Petrolão, né? O Alckmin primeiro ele foi candidato contra o Lula, primeira reeleição do Lula, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, que é um feito. E agora teve uma votação ridícula como governador de São Paulo, merecidamente. Mas temos também novidades lá no Rio de Janeiro. O policial militar aposentado Fabrício Queiroz depositou R$25 mil em dinheiro vivo na conta da mulher do filhote, nota 01, de Jair Bolsonaro, o hoje senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, de quem era assessor, uma semana antes de o casal quitar a primeira parcela na compra de uma cobertura em construção na Zona Sul do Rio de Janeiro. Dados da quebra do sigilo bancário obtidos pelo Ministério Público do Rio indicam que o depósito, junto com outras movimentações financeiras na conta da dentista Fernanda Bolsonaro, foi feito para dar cobertura ao pagamento da entrada do imóvel. Entre outros valores, há também um crédito em espécie de R$12 mil realizado por uma pessoa cuja identidade é mantida sob sigilo. Quer dizer, eu não tenho político preferido, eu não tenho bandido preferido, eu não tenho corrupto preferido. Eu noticio e opino e bato e elogio de todos os lados e aqui está. Primeiro o Tucano, depois a volta dos que não foram, no caso, o Fabrício Queiroz. Aliás, os jornais hoje estão dando notícia também de que há 10 encontros do Frederico Assef, que era o advogado do Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, sem constar da agenda do Palácio do Planalto. Hoje é um dia terrível, terrível, porque o Brasil ultrapassou ontem a horrenda marca de 2 milhões de casos confirmados de Covid-19 após menos de 5 meses desde o início da pandemia no país. Ao todo, são exatamente 2.014.738 contaminações registradas, das quais 43.829 nas últimas 24 horas, mais também nas últimas 24 horas, mais 1.299 mortes, o que resultou num número
de mais de 75 mil mortes desde o começo, né? Esse levantamento é feito pelo consórcio dos meios de comunicação, porque, como vocês sabem, quando o Bolsonaro nomeou o primeiro o Tite, depois o Pazuello, os números passaram a não ter mais a credibilidade que tinha antes. A evolução da doença tem sido acelerada no Brasil, que chegou a cerca de 500 mil casos em 31 de maio, 95 dias depois do primeiro caso, em 26 de fevereiro. O número de infectados dobrou depois em apenas 19 dias, quando o país chegou a 1 milhão de contaminados. A marca de 1,5 milhão casos veio apenas 13 dias depois e agora ultrapassou a barreira de 2 milhões de casos em 14 dias. São Paulo demorou 114 dias desde o primeiro caso para atingir a marca de 1 milhão de contaminados em 19 de junho. 27 dias foram suficientes para o número dobrar e chegar a 2 milhões de casos. Isso sem contar que o Brasil é um país que testa muito pouco, então nós não sabemos se esse número de casos traz a realidade ou está subnotificado, né? Hoje, aliás, nós tivemos o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, dizer que esse negócio de testar deu certo lá na Coreia, mas aqui no Brasil não é essencial. Eu quero lembrar que o Luiz Henrique Mandetta também dizia isso, viu? Apesar de toda a popularidade dele, das entrevistas coletivas, ele também dizia que testagem não era, porque a matemática podia resolver isso, né? O certo é que no mundo inteiro o capitão cloroquina é visto como o principal vilão da pandemia, superando nesse quesito até o seu inspirador Donald Trump, cujo desumano e desastrado comportamento no governo reduzirá as antigas previsões de reeleição fácil a pó. Mas a dupla catastrófica tem sócios inesperados, até mesmo entre os que, apesar de terem tentado adotar a quarentena como única saída científica para o contágio da Covid-19, não a evitou. E apesar de ter evitado o colapso do sistema público, né? O presidente da República é negacionista. O governador de São Paulo, João Dória, vocês lembram aqui, eu já falei no dia que ele levou o Henrique Meirelles para falar de flexibilização, que ele tinha abandonado a tentativa de ficar segurando o povo em casa, que era o único meio de evitar a contaminação rápida. O Wilson Witzel também fracassou. O Ronaldo Caiado, que rompeu com o Bolsonaro por causa dessa discussão de quarentena e de isolamento social que o Bolsonaro condena, e ele como médico, ortopedista, assim como era também o Mandetta, um dia desse eu disse que ele é epidemiologista, não, ele é ortopedista. Todos entraram na conversa dos empresários que queriam a volta de qualquer jeito, né? E o resultado está aí. Eu já perdi um amigo de infância, o Eudésio, lá em Fortaleza, e agora acabo de perder um amigo da velhice, ou melhor, da juventude, né? Eu conheci há muito tempo o jornalista e radialista Zé Paulo de Andrade, de 78 anos, que morreu na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein, onde estava internado desde 7 de julho, depois de diagnosticado com Covid-19. Eu conheci o Zé Paulo de Andrade através de Salomão Esper, que era companheiro dele no programa Pulo do Gato, programa antológico da Rádio Bandeirantes, né? Ele trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes e ficou conhecido por isso. Ele começou na rádio como narrador esportivo em 63 e Zé Paulo era bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Começou a carreira profissional em 60 como a rádio escuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. A família do Zé Paulo, que tinha uma particularidade que me aproxima mais ainda do Zé Paulo. O Zé Paulo completou esses 78 anos exatamente no dia que eu completei 69, 18 de maio. Só que ele era 9 anos mais velho do que eu e eu espero que lá do céu ele nos ajude a todos nós, amigos dele, a todos nós brasileiros. Pois é, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. Pego